Oi gente, tudo bem? Uma nutricionista me procurou pelo direct, me perguntando, comentando que está com receio de como conquistar o primeiro cliente, como abordar o primeiro cliente. Então eu fiz um vídeo hoje falando um pouquinho sobre esse assunto e eu achei que ficou bacana, bem completinho. Então eu vou postar aqui para vocês. Já foi falado isso numa live anterior, mas eu acho que ficou bacana para poder pelo menos fazer uma introdução aí para quem tiver a mesma dúvida e vou colocar aqui para vocês. Oi Rita, tudo bem? Desculpa, essa semana foi super tumultuada, eu não consegui te responder antes, mas vamos lá. Você falou sobre como chegar no primeiro cliente, né? Realmente é bem complicado, a gente fica um pouco tímida, é um pouco mais difícil o primeiro, né? Mas eu não sei se você assistiu a live, eu falei uma vez sobre isso, como conquistar o primeiro cliente. E a primeira coisa que você tem que pensar, que você tem que ter em mente é segurança, né? Se você tiver segurança do que você está oferecendo, do que você está vendendo para ele, vai ser muito mais fácil de você conversar, de você convencer, né? Eu não sei se você é formado ou não, mas se você não for formado, se estiver estudando ainda, a primeira dica que eu vou te dar é e fazer estágio, sempre. Aceitar qualquer estágio que for na área, que é muito legal. Por quê? Eu mesmo fiz estágio, teve um estágio que eu fiz, que era um estágio não remunerado. Então eu praticamente não, pagava para trabalhar, né? Porque eu tinha que pagar passagem para ir para o estágio, não recebia nada, mas tinha que pagar a passagem para trabalhar. Então eu pagava para trabalhar, literalmente, né? Mas eu aprendi tanta coisa. Foi um hospital que eu trabalhei e eu trabalhava na produção de alimentos dentro desse hospital. Então foi muito legal, assim, eu aprendi demais. Então eu acho que quem ainda aí tiver na faculdade ainda vale super a pena fazer estágio. E quem já tiver formado, o que acontece? Você tem que ter a segurança para você oferecer algum trabalho para o seu cliente. Como é que você vai ter essa segurança? Como é que você vai começar? Eu sempre indiquei já e falei isso na live também, para você testar em casa, na sua própria casa. Você pega e vai elaborar um manual dentro da sua casa. Pegar a cozinha da sua casa. Você vai chegar, você vai descrever como ela a cozinha é fechada, é americana, aberta, porque às vezes acontece a gente chegar num restaurante, a maioria a cozinha é fechada. No subsolo, atrás do estabelecimento, no segundo piso, normalmente ela é fechada, mas muitas vezes acontece ela ser aberta, por exemplo, uma lanchonete. Então, você vai descrever isso dessa forma. A cozinha é fechada, fica no piso, no subsolo, ou fica na parte de trás do estabelecimento, o piso é em cerâmica, de cor clara, rejunte claro. Você vai descrever, você vai pegar a legislação, a RDC 216 e ver quais são os itens para descrição do Manual de Boas Práticas. O manual você vai estruturar ele de acordo com a RDC 216 e aí você vai vendo dentro da sua casa como que que essa cozinha é. Por que eu dou essa dica? Por que eu ensino dessa forma? Porque quando a gente vai, por exemplo, você está indo no lugar, você está indo na casa de um amigo e você pega uma rua que você chegou, mesmo que você pegue um Waze da vida, aí o Waze diz, você chegou no seu destino, aí você chegou lá na rua, aí tem lá o número da casa, sei lá, você vai procurar, você olha de um lado, você olha do outro, você não sabe qual casa que é, porque você está fazendo pela primeira vez, você está indo pela primeira vez. Quando você vai pela segunda vez, semana que vem você vai de novo visitar essa pessoa, você já conhece o lugar, então você vai com muito mais segurança. Elaborar o primeiro manual de boas práticas é a mesma coisa. Se você nunca fez, você vai sem segurança. Se você fez pelo menos uma vez, você tem muito mais segurança para poder entregar aquele material. Então, por isso que eu sempre dou a dica, a primeira dica é você fazer pelo menos um. Você tem que ter feito pelo menos um. Como é que eu fiz o meu primeiro manual? Eu fiz comecei trabalhando numa empresa, que era uma empresa de consultoria também, igual eu tenho hoje, e eu trabalhei como se eu fosse uma estagiária, porque eu auxiliava a nutricionista que tinha nessa empresa, e eu trabalhei lá uns 3 ou 4 meses e literalmente eu ganhei R$450. Então, eu trabalhei como se fosse estagiária, trabalhava, visitava os clientes e nessa, às vezes, a gente elaborava um manual de boas práticas. Aconteceu de 2 vezes eu ver elaborar um manual de boas práticas. E eu peguei um modelo, essa empresa tinha um modelo básico de manual de boas práticas que usava para iniciar a implementação das outras unidades. E aí eu peguei esse modelo, quando eu saí dessa empresa, eu estava com esse modelo em mãos. Aí uma amiga me convidou foi o meu primeiro trabalho nessa área, ela me convidou porque ela trabalhava na unidade de um restaurante e estava abrindo uma segunda unidade. E aí nessa segunda unidade precisava de um nutricionista e o primeiro trabalho era elaborar um manual de boas práticas.
Aí eu fui, ela falou, você quer e tal? Eu falei, olha, eu fui bem aberta, bem honesta, falei assim, ó, não tenho muita experiência, trabalhei nessa empresa, conheço um pouco e tal, mas dá pra fazer, encaro total, já vi fazer, encaro numa boa. Aí ela falou, não, eu te dou o modelo que eu tenho, eu te empresto o meu manual daqui do restaurante, aí você faz o manual do outro estabelecimento, combinado. Então eu tinha o meu primeiro modelo, aí ela me emprestou o modelo dela e eu procurei um modelo na internet, que você encontra modelos na internet de manual de boas práticas, e aí eu criei o meu primeiro manual. O primeiro, a gente sempre vai ter mais essa dificuldade, né? Mas foi ótimo, porque eu criei do zero, criei do meu jeito. O que eu fiz naquela época não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Assim, eu fui evoluindo ao longo do tempo, a gente vai evoluindo. A gente tem um modelo, é bom? É. Mas com o tempo você vai evoluindo. Mas foi ótimo, que aí eu criei um primeiro manual. Depois desse primeiro manual, eu tive muito mais segurança. Bom, agora eu já sei o que eu tô fazendo. Eu não tô do nada, eu não tô tirando da cabeça do nada um negócio para fazer. Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Para você ter confiança de você vender para o seu cliente, primeiro você tem que confiar no que você faz. Se você não confia no que você faz, a gente fica inseguro de vender mesmo, né? O cliente vai te questionar, vai te perguntar alguma coisa, você vai ficar com medo de responder, vai ficar na dúvida e tal. Então, quanto mais a gente souber sobre o que a gente está fazendo, é muito mais fácil. Então, saber bem a RDC 216, de cabo a rabo, saber cada item da legislação, o que fala, o que não fala, e ter essa experiência de ter elaborado pelo menos um manual. E aí eu te digo, elabora na sua casa, descreve como é a sua casa, como que armazena os alimentos, como que faz compra, tudo, dá para você montar perfeitamente bem. Você fez ainda não conseguiu nenhum cliente, faz na casa da sua mãe, se você não morar com sua mãe, faz na casa de um tio, de uma prima, vai fazendo até você ter, aí cada um você vai observar uma diferença, quando entra com esse olhar clínico. Quando você entrar na cozinha da sua casa, quando você entrar na cozinha de outra pessoa, entra com esse olhar clínico, de você ver que tem diferença de um estabelecimento para o outro, de uma cozinha para outra. Tudo é cozinha de casa, tá? Cozinha da casa da minha mãe, cozinha da casa da minha tia, da casa da minha avó, mas cada uma é diferente. É a mesma coisa dos restaurantes, tudo é cozinha de restaurante, mas cada uma vai ser diferente. Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Tem para você ter segurança, faça. Se você nunca fez, faça, para você ter essa segurança. E como que você vai vender para o cliente? Você tem que mostrar para ele, o cliente gosta do resultado. Ele não sabe, ele não entende o que é as boas práticas, para que serve um manual. Muitas vezes ele procura a gente para elaborar o manual de boas práticas porque ele foi requisitado pela vigilância sanitária. A vigilância sanitária foi, por alguma denúncia, por algum questionamento, foi até o estabelecimento dele e solicitou. Eu preciso de um manual de boas práticas, eu preciso que seja realizado a elaboração e implementação do manual de boas práticas. E aí ele vai atrás. Quem faz isso? O nutricionista faz isso. Aí ele foi atrás, o nutricionista te chamou, você faz um orçamento para mim? Mas ele quer saber de resultado. Primeiro ele quer saber que ele quer o papel, ele quer resolver tirar o problema dele da vigilância, né? Mas qual é a diferença entre você simplesmente vender um papel para ele, vender um manual para ele e outra pessoa oferecer o mesmo manual e ele escolher você? Você demonstrar resultados. O que aquele manual vai trazer de benefícios para ele? E aí eu já te digo algumas coisas que a implementação de manual vai trazer de benefício para ele. Ele vai otimizar a produção dele, então ele vai diminuir desperdícios, porque ele vai conseguir fazer uma melhor compra, controle melhor do estoque dele, os funcionários fazendo os procedimentos corretos, armazenando de forma correta, não vai perder os produtos, então ele vai diminuir as perdas dele. Então essas coisas que você vai avaliar e vai descrever para ele. Fala assim, com a implementação do manual, você não vai só simplesmente resolver o seu problema com a vigilância. Você vai ter esse benefício. Então, isso aí você já vai conseguir conquistar o seu primeiro cliente com esses benefícios, tá? Então, fica aí a dica para vocês, façam o primeiro manual e conquistem o cliente de vocês, depois vem aqui contar para mim.